Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos orar ao Senhor, em seguida meditaremos no Salmo de número 1. Amém, meu querido? Feche os seus olhos aonde você estiver aí. Para um pouquinho, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por este dia que o Senhor nos concede, pela prova inequívoca da renovação da tua misericórdia. Pedimos que o Senhor visite neste momento todas as famílias enlutadas no mundo por conta sobretudo do coronavírus, Senhor, que tem sido um momento de preocupação, de espanto, porque não há cura, não há vacina ainda. E este vírus contagia muito rapidamente, os sistemas de saúde não estavam preparados para um negócio tão avassalador deste, mas nós te pedimos a tua misericórdia. Ó Deus, eu sei que tu te serves de toda situação para mostrar, ó Deus, a tua glória. Ó Deus, tu disseste isso ao faraó, que o poder é do Senhor. Ó Deus, tu fizeste isso com Nabucodonosor, quando se arrogava, se exaltava, enfim. Ninguém pode se colocar acima da tua soberania, Pai. Ó Deus, nós nos rendemos a ti, reconhecemos o teu poder, tu és grande. Majestoso, mas também é um Deus de misericórdia. E confiados na misericórdia do Senhor, te pedimos, Pai. Tenha misericórdia desta humanidade. Eu sei que ela é muito rebelde, desobediente. Ó Deus, mas dá aos homens a capacidade, Senhor, de encolher, de conhecer a cura para este vírus. Para que as pessoas possam ter a oportunidade, Senhor, de viver e reconhecer o Senhor. E perceber que a vida não passa de um fôlego, que a vida não passa de uma palha e que o Senhor é que de fato é eterno. Ó Deus, usa essa situação para mostrar a tua glória. E pedimos o teu consolo para os que sofrem, Senhor. As pessoas que estão famintas por desemprego, Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. Te colocamos tudo isso diante de ti e pedimos perdão. Perdão porque temos falhado e pecados contra o Senhor e a tua santidade. Nos ajuda agora, em nome de Jesus, com a tua palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos. O Salmo 1 nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo, nem os perversos na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos irmãos, em nenhuma parte da Bíblia é mais apreciada ou citada do que os Salmos. Suas palavras curam feridas e enxugam mais lágrimas do que qualquer outra seção da própria Escritura. Todas as emoções humanas encontram a expressão em Salmos. Da raiva ao amor, do desespero à maior confiança. Talvez seja por isso que recorramos mais aos capítulos de Salmos, que os memorizemos e estimemos mais do que qualquer outro dos capítulos das Escrituras Sagradas. Porque nos Salmos há uma identificação, digamos assim, emocional. Ali os escritores expõem as suas vísceras emocionais. Ali é exposto o âmago da alma humana. E nós somos seres que temos emoções e sentimentos. E ali os salmistas expõem tudo isto, mostrando ao mesmo tempo a nossa fraqueza, como também a possibilidade de recorrermos aos cuidados do Senhor. Este Salmo de número 1, ele pertence a uma seção muito importante que vai falar sobre as escolhas.
O Salmo 1 é como se fosse uma introdução para todo o restante dos salmos, ou seja, o primeiro bloco aqui, onde vem tratando da capacidade de escolhas. E aí eu não sou adepto do livre-arbítrio pleno. Eu acredito de fato que existe livre-arbítrio, mas não é pleno. O livre-arbítrio não é a decisão máxima. Porque Agostinho abriu os meus olhos para uma coisa que ele disse que livre-arbítrio existe. O que não existe é plena liberdade. A gente não tem capacidade de escolher não pecar, por exemplo. Escolha assim e dizer, eu nunca mais vou pecar na vida. Não pode, não tem condições. A humanidade é caída. É depravada. Todos os seus sentimentos, emoções, a sua alma foi contaminada pelo pecado. Então a gente pode escolher dentro de um limite, é um círculo dentro de outro maior. E esse círculo dentro é o livre-arbítrio. Você só pode ir até um ponto. Eu posso escolher uma roupa, eu posso escolher um perfume, eu posso escolher até alguém com quem eu queira casar. Né? No caso eu já sou casado, mas eu posso escolher alguém com quem eu queira namorar, se você é solteiro. Mas aí, quais são os critérios que você vai utilizar? Se as pessoas usassem os critérios de Deus, da santidade, do objetivo do Senhor, talvez muitos casamentos não tivessem se acabado ao longo do caminho. Por quê? Porque livre-arbítrio existe, o que não existe é plena liberdade. Agora, este salmo aqui, ele é um salmo de escolha. O salmista nos coloca diante de um dilema. E qual é o dilema? Seguir os caminhos de Deus ou seguir os caminhos do mundo? Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda. Olha só, ele começa falando de felicidade. Bem-aventurado, né, significa feliz. No mundo em que as pessoas querem tanto encontrar felicidade, não é? Tem o filme A Procura da Felicidade, A Busca da Felicidade, enfim, entendeu? A felicidade é logo ali, enfim, a felicidade no final do arco-íris, enfim, as pessoas vivem buscando a felicidade. Mas a palavra de Deus nos apresenta aqui neste salmo qual é o caminho da verdadeira e perene felicidade. A felicidade reside no seguinte, em primeiro lugar, guarde aí no seu coração. Aprenda a dizer não. Aprender a dizer não é ser negativista. É entender que o não existe, é entender que o não faz parte da vida. O que foi que Jesus disse? Seja a sua palavra o quê? Sim, sim e não, não. Entretanto, as pessoas querem viver a vida toda dominadas pelo lado apenas do sim. Olha o que ele diz. Olha, bem-aventurado os que não andam. Os que não andam no conselho dos ímpios. É você não dar nem sequer atenção. Você não vai seguir as orientações do ímpio, que são orientações ímpias. Você não deve de forma nenhuma andar nesses conselhos, seguir estas orientações. Por quê? O ímpio, ele não tem relacionamento com Deus. Essa é a palavra. O prefixo in designa não, pio vem de piedade. Então ele é sem piedade, ele é sem devoção. Ele não leva Deus em consideração em nada. Então você não anda com esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento. Então, bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio. Você tem que aprender a dizer não aos conselhos ímpios. Não é? O que é um conselho ímpio? Um conselho ímpio é um conselho não consagrado, é um conselho carnal.
Alguém diz para você assim, olha, vamos... uma coisa simples, né? Dos frutos da carne. Rapaz, vamos comer até estourar, não vamos deixar para ninguém. As pessoas querem, né? Quem chegar primeiro come logo tudo, deixa os outros lá com fome. É um conselho ímpio. Né? Ou o jovem, o rapaz, ou a moça também, cristã, rapaz, vamos sair aqui, vamos sair namorando com um e com o outro para a gente, não é, experimentar e tudo. É um conselho ímpio. Porque Deus é um Deus de santidade, de cuidado e tudo mais. Não é? Então esse é um conselho ímpio. Aí ele diz também que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Deter-se. Se detém é um verbo reflexivo. Se detém. Eu sofro e pratico a ação. Ou seja, eu dou sinal de que estou começando a gostar daquilo que aquele cara está falando. Ele é ímpio. Então você se detém para ouvir e prestar atenção. Se no primeiro caso você rechaça qualquer ideia de andar no conselho, agora você não se detém, você nem para dar ouvidos. E por fim ele vai dizer, sabe o quê? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí é a bancarrota espiritual. Porque se você inversamente resolve dar ouvidos ao conselho do ímpio, aí você começa a deter-se e ter um olhar de admiração para o que ele fala. Agora você está sentado fazendo o que ele faz. A sua vida vai em bancarrota. Por isso que tem muito jovem aí, muitos desviados, jovem não, adulto também, na bagaceira espiritual, porque os amigos do racha, os amigos não sei de que, começavam a conversar sobre palavras ímpias, conceitos ímpios, e eles começaram a achar que aqueles caras eram que falavam a verdade. É preciso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, prestar atenção nesses passos em direção ao precipício. E qual é o segredo disso? Não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda. Veja que vai estreitando. Não ando no conselho, que é ouvir, não me detenho para prestar atenção, e agora eu também não me sento com eles. Ou seja, isso é que salva a nossa alma. E esse homem é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado que sabe viver com não. Saber dizer não, se posicionar não, não de acordo com a palavra. Aí no versículo 2, ele diz o seguinte: antes o seu prazer, contrariamente a isto, antes, não é? A isso o quê? Aos princípios, conceitos do versículo 1. Não é? Ou seja, o prazer dele, não é? A satisfação dele não está em andar, em se deter, nem sentar, mas o prazer dele está na palavra de Deus. Diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o segredo da felicidade. Olha que coisa perfeita, maravilhosa. Dizer não ao mundanismo, à secularização, à impiedade e dizer sim à devoção, à palavra de Deus. Meditar nessa palavra. Ler a palavra. Eu sei que existe uma competição de ler a Bíblia todo ano, aquela coisa toda, não é? Mas às vezes vale a pena você ficar meditando nessa palavra, pensando sobre este texto. O que esse texto significa para mim? Medite na palavra. Antes o seu prazer. Aí um tipo de meditação começa logo com a pergunta, se você quer meditar. Será se eu estou tendo prazer na palavra? Será se eu estou tendo prazer na palavra do Senhor? E alguém que tem prazer em algo, como é que ela se sente? Não é? É preciso pensar sobre isso. Diga não e diga sim à devoção. Diga não ao escarnecedor,
aos perversos e aos ímpios, e diga assim a devoção das Escrituras Sagradas, que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. É uma escolha, é um conflito que nós vivemos. É preciso dar tempo a isto, buscar cada vez mais a palavra do Senhor, nosso Deus e Pai. Tá certo, meus irmãos? Então, o resultado disto é que ele, diz o verso 3, ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o resultado aqui de um homem que se doa para Deus, que se entrega para Deus, que tem vida devocional. Ele é como árvore plantada a ribeiro de água. Não falta a água da vida. Não falta. O Senhor vai sempre matar a sua sede. Não falta. Mas também a folhagem dele não murcha, ele não vai ser decaído. As pessoas vão olhar para ele e ver sempre alguém verde, no sentido de uma aparência revigorada, porque o Senhor é quem sustenta, Ele é a água da vida. E tudo quanto Ele faz será bem sucedido. E aqui tem uma promessa da bênção do Senhor em todas as nossas ações. Porém, os ímpios não são assim. São como palha que o vento sopra. Por isso, ímpios e pecadores não permanecerão na congregação do justo, ou seja, não vão morar no céu. Não vão estar com Cristo, com o Senhor. Nós somos privilegiados. Nós somos abençoados. Mas devemos buscar cada vez mais captar as mensagens das Escrituras Sagradas. E neste contexto aqui, do Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Ela por si só explica e edifica o teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar cada vez mais firme, a sermos como este homem, ó Deus, que sabe dizer não. E sobretudo, principalmente, diz sim à meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.